gravação. Ok. Então, bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de vocês hoje nessa sexta-feira, que possivelmente vamos terminar essa parte da canção da oração. Eu concluir esse estudo. Caso a gente não conclua, fica para a semana que vem, mas acredito que sim. E hoje nós temos dois subtítulos, os dois últimos, dessa terceira parte da cura. Nós vamos ver hoje, então, ainda a separação versus união, que é uma outra forma de estudar o que a gente estudou da semana passada sobre cura falsa versus cura verdadeira. Então, Jesus vai entrar mais uma vez nesse tema, reforçar mais uma vez sobre um outro ponto de vista, essa separação versus união, que vem a ser também, separação é cura falsa, união é cura verdadeira. E o último tópico é a santidade da cura. Mais uma vez, a visão do Espírito Santo sobre o que é a cura. Porque o ego ele tem uma ideia um pouco contrária do que vem a ser a cura. O ego acredita que a cura vem a ser um ato físico apenas, e com isso ele reforça a separação porque ele dá realidade ao físico. O espírito ele não nega o físico, ele diz que enquanto nós precisarmos dele, ele o abençoa e ele o cura, mas o propósito, a cura verdadeira acontece na mente. O físico apenas responde à nossa mente. Então, para nós começar a leitura comentada, vamos fazer agora nosso minuto de aquietamento, que é a gente respirar mais profundamente, para com isso baixar a nossa frequência cerebral, para que assim potencializemos a nossa capacidade de aprender, de reter, de levar mais profundamente aquilo que estamos aprendendo. E para isso acontecer de forma proveitosa, entregamos ao Espírito Santo esse nosso aparelho sensório que todos possuímos, que é essa capacidade de aprender informações, de retê-las em nossa mente, em nossa memória, para usá-las quando necessário. Então, com essa meta estabelecida e já felizes por essa meta, pelo que Jesus tem a nos ensinar nesse último tópico da canção da oração, nós estamos prontos para começarmos a nossa leitura comentada para ver o que Jesus tem a nos dizer sobre separação versus união. Que Jesus ele diz no curso também, nós precisamos aprender por comparações. Então ele nos ensina o que é o ego para a gente saber que o oposto disso é a nossa realidade, é o Espírito Santo. Vamos começar então agora. E ele fala assim que, para quem está chegando, então é a terceira parte e o terceiro subtítulo, separação versus união. A cura falsa, ela cura o corpo em parte, mas nunca como um todo. As suas metas separadas ficam bem claras nisso, pois não removem a praga do pecado que se encontra nele. Então, aquela ideia original de por que o corpo ficou doente nunca é uma causa física, nunca é um vírus, nunca é uma queda, nunca é uma demência por idade. A causa do que traz a doença é a ideia de pecado na mente.
E as curas do mundo, elas não vão nessa causa, elas não vão nessa ideia. Elas curam a partir dos sintomas físicos. Portanto, essas curas, elas ainda enganam. E também não é realizada por alguém que compreende que o outro é exatamente igual a ele mesmo. Então, a medicina do mundo físico, ela não se baseia num ato de troca de dois seres, de duas pessoas que se reconhecem como mentes iguais. É por isso que faz com que a cura verdadeira seja possível. Pois é isso. Então, o que faz com que a cura verdadeira, e todos nós aqui estamos em busca de cura verdadeira, o reconhecimento da nossa igualdade com o nosso irmão. É isso que cura aquela ideia de separação de Deus. Porque Deus, Ele está em nós, está no nosso irmão. Se nós, ao nós reconhecermos a nossa igualdade com o irmão, nós estamos curando a crença falsa de que nós somos separados um do outro. E com essa cura, com essa crença desfeita, o espaço aonde a doença nasceu também é desfeita. Então, dentro da medicina do mundo, como ela é dada entre seres diferentes, não há espaço para essa cura verdadeira. Por isso que a doença ainda precisa retornar nos mesmos moldes ou em outro molde, mas ela ainda precisa vir. Então, quando é falsa a cura, há algum poder em um outro, há algum poder que um outro possui que não foi igualmente concedido a ambos como um só. Então, essa desigualdade, né? Um tem o poder de curar e o outro é o doente. Aqui a separação se mostra. E aqui o significado da cura verdadeira foi perdido e ídolos surgiram para obscurecer a unidade que é o Filho de Deus. Então, nessa desigualdade de não se reconhecer igual ao irmão, deu espaço para ídolos. E o maior dos ídolos é o corpo, né? Há espaço para cada um ter um corpo diferente, ou simplesmente ter um corpo, porque corpos são separados, não há como ter corpos como ser o mesmo corpo, e isso dá espaço então para a doença. Curar para separar, da Ana. Ana, nós estamos aqui na canção da oração, no último tópico que é a cura, na terceira parte, e no subtítulo 3. Curar para separar pode parecer ser uma ideia estranha. Contudo, pode ser aplicada a qualquer forma de cura baseada em qualquer tipo de desigualdade. Então, a meta maior do ego, o ego também nos dá curas físicas. Jesus não está negando que nós temos o poder de curar. Não significa que Jesus não está negando que se eu tenho uma doença física, os remédios, eles não vão me fazer bem. Eles vão tirar essa doença. Só que é uma cura que o ego utiliza para separar. Por quê? Porque ele está reforçando a ideia de que a minha identidade é física. Então, esse é o objetivo por detrás do bem que ele me faz. Então, o ego faz um bem, e isso é bem-vindo, e nós não deveríamos jamais parar de usar aquilo que nos faz bem no físico. Não é isso que Jesus está pedindo, mas ele está pedindo para cairmos fora da armadilha do ego por detrás disso. Então, usar o que o ego nos oferece, mas não a sua armadilha. Não usar isso para separar na nossa mente. Reconhecer que a cura está na mente. Então, essas formas, né, que se baseiam na desigualdade, elas podem curar o corpo e são, de fato, geralmente limitadas a isso. Né? Curam o corpo, mas não a crença na mente que trouxe a doença. Alguém sabe mais, foi mais treinado, ou talvez seja mais talentoso e sábio.
Assim sendo, pode propiciar a cura de alguém que está abaixo dele e merece a sua condescendência. A cura do corpo pode vir através disso, porque em sonhos a igualdade não pode ser permanente. O sonho é feito de trocas e mudanças. Sem trocas e mudanças não há sonho. Ser curado parece significar encontrar uma pessoa mais sábia que, por sua arte e aprendizado, terá sucesso. Basta ver, né, o tamanho de estudo que é necessário para formar um médico, né? Então é tanta informação e ainda ele precisa ser especialista em alguma área se ele quer ser bom em desfazer algum tipo de doença dentro do mundo físico. Então, isso é a medicina que o mundo compreende como medicina, como cura. O curso não está falando desse tipo de cura, não que ele seja contra, muito pelo contrário, mas ele está dizendo que a cura é mais do que isso. Isso aí é apenas a troca de um sonho de doença por um sonho de cura, por um sonho de saúde. E um sonho de saúde ainda tem data marcada para falir, para ir embora. Mesmo que seja aparentemente que a gente tenha saúde até o último instante da nossa passagem de vida identificada com o corpo, mas um dia a gente sabe que o corpo ainda vai nos deixar na mão, porque ele foi feito a partir de uma crença, de uma projeção e também foi programado para não durar. Então, a cura baseada apenas no físico, ela está fadada a falhar, ou mais cedo ou mais tarde, mas e é isso que Jesus quer que compreenda. Oi, sim, sim, pode. Uhum. Sim. É uma doença do corpo, mas do corpo psicológico. E o corpo psicológico é tão corpo quanto o físico, só com outra forma. Ele não tem a forma visível do corpo físico, mas ainda é um corpo que é uma cerca de um pensamento de Deus, tanto quanto o corpo físico. Então, mudou a forma da doença dela, ela está projetado nela no corpo psicológico. E é tão real essa doença no corpo psicológico quanto o câncer é real no corpo físico. Então, dentro do sonho é muito real para quem está no sonho essa doença também. E eu acho que ela, de certo modo, ela pode ser até mais sofrível, mais dolorida do que uma doença física. Como a gente sempre diz, cuidar de uma pessoa com doença física é mais fácil, por exemplo, do que cuidar de uma pessoa com doença psicológica, do que um depressivo, por exemplo. Porque ele contamina mais fácil, né? Ele abate mais fácil aqueles que o cercam do que aquele que tem uma doença física. Mas é a mesma situação que nós estamos estudando aqui. Ainda é doença separada, ainda é doença física no sentido da cerca, que é a individualidade em cima de um pensamento de Deus, em cima de um filho de Deus. Até obrigada por trazer isso, porque realmente quem não. O ego pode querer diferenciar o físico do psicológico e dizer, tudo bem, tu não é um físico, mas isso é real, esse psicológico, então tu é. E nós não somos esse ser psicológico, nós somos espírito, está acima ainda disso. Não.
Isso, a mente crística, que é a nossa realidade, não tem nada a ver com a mente psicológica. A mente psicológica é apenas um instrumento de aprendizagem até nós nos identificarmos novamente com o espírito. Porque nós jogamos fora essa identificação, nós esquecemos dela. Mas para retornar a ela, nós ainda precisamos os meios que nós somos hoje. Então precisamos dessa mente psicológica, porque é essa que tem esses pensamentos cerebrais que nós temos aqui, e é através desses pensamentos que nós aprendemos. Então, isso ela permite colocar, materializar isso aqui. Continuando então aqui. Deixa eu ver. Que o sonho é feito de mudanças e trocas, né? Ser curado parece significar outra pessoa, como a gente já viu, né? Mais sábia, né? Então, uma pessoa adestrada em determinado tipo de doença que sabe tirar isso e colocar um sonho de saúde em cima disso. Algum outro sabe mais. Esta é a frase mágica através da qual o corpo parece ser o objetivo da cura, tal como o mundo a conhece. Então, se eu tenho algum tipo de doença, tanto física ou psicológica, eu ainda, dentro do mundo, o que eu preciso fazer? Procurar uma pessoa que saiba mais. Procurar aquele que é mais mestrado nisso. Às vezes ele está bem próximo e às vezes a gente precisa procurar quase que uma vida inteira por um altamente mestrado, tamanha complexidade que o ego nos coloca. Então, isso é o normal aqui do mundo. E a esse mais sábio, um outro vai se consultar para tirar proveito do seu aprendizado e da sua maestria, para encontrar nele o remédio para a dor. Como isso pode ser assim? A cura verdadeira não pode vir da desigualdade assumida e depois aceita como a verdade, usada para ajudar a restaurar os feridos e acalmar a mente que sofre da agonia da dúvida. Então Jesus diz, como que se primeiro eu estabeleci que esse outro é mais separado de mim, ele está acima de mim, se eu já o separei, como que isso pode trazer uma cura verdadeira para mim? Porque estou decretando a desigualdade entre nós. Eu estou dizendo que o que ele tem, eu não tenho. Então, é essa oração, que ele tem, eu não tenho, isso é separador. É isso que vai ainda prevalecer. Embora, como eu digo, e como o curso mesmo aqui admite, aparentemente eles trazem sintomas de saúde. Então, não é errado apelar a eles no físico, mas na mente nós precisamos saber reconhecer a nossa igualdade para que eles sejam apenas um instrumento através do Espírito Santo. Venha a nós, porque a esses o ego, nós vamos contornar o ego. A esses o ego não vai atacar, porque o ego não está reconhecendo aí a igualdade. Quando a gente permite que o Espírito Santo se manifeste através deles. Nesse caso, olha, sim.
Perfeito. E o curso pede, então, para a gente ver além dessas aparências, além do corpo, além do psicológico, o Cristo, olhar para o sonhador, não para a figura dentro do sonho. E o sonhador ainda é uma mente de Cristo. No sonhador está o equívoco, por isso que ele projeta esse sonho com essas figuras, mas no sonhador está o Cristo. Então, nisso está a liberação. E a pessoa que, como tu disse, né, Flora, que aparentemente não apresenta nada, mas se a gente vai ver, ela ainda não está em paz. Dentro do sonho aqui, ela não está em paz. Né? Tá tudo perfeito, tá tudo ótimo, mas não é uma pessoa... Ninguém consegue se identificar aqui no mundo e estar totalmente em paz. Oi. Sim. Uhum. A doença dela é o medo da escassez. Sim. Uhum. Então, é uma outra forma de doença ainda, de autopunição, de não merecimento. Né? Tudo, tá tudo disponível, mas eu não mereço. Se for, vou aproveitar enquanto posso, então ainda
Só que a tua mentalidade estava no teu roteiro, a tua tia. A tua mentalidade já retirou o teu acordo de vê-la assim, e isso já enfraquece essa crença dentro dela, com certeza. Perfeito, obrigado também por essa partilha. Seguindo então aqui, então nós estamos falando aqui, nós descrevemos então o papel dentro do mundo físico dos curadores. Então, nesse caso, existe um papel na cura que alguém possa desempenhar para oferecer ajuda a um outro? Em arrogância, a resposta tem que ser não. O que é em arrogância? Em ego. Em pensamento do mundo, na verdade, não há nada que nós possamos ajudar a alguém. Mas em humildade, ou seja, em espírito, né, de fato, há lugar para ajudantes. O seu papel é igual ao papel que ajuda na oração e que deixa que o perdão seja o que deve ser. E nós aprendemos eu não posso ir sem você ao meu lado. Nós aprendemos a orar com o outro, em igualdade aqui. Então, na cura é o mesmo papel e há muito espaço para isso. Tu não fazes de ti mesmo o portador da dádiva especial que traz a cura. Apenas reconheces a tua unicidade com aquele que pede ajuda. Pois nessa unicidade o seu senso de estar separado é desfeito e é isso que o fez doente. Então, há muito espaço para a cura. Aliás, o mundo precisa desesperadamente de curadores. Mas o curador verdadeiro é aquele que reconhece a unicidade com a mente do irmão. Porque o que fez com que esse mundo apresentasse essas doenças? A ideia de separação. É isso que permitiu que o irmão ficasse doente. E quando eu reconheço a minha igualdade em mente, em espírito, que nós ainda somos o Filho, o Cristo, o Filho que Deus criou em si e para si, e que essa é a nossa realidade, quando isso é reconhecido, a brecha que permitiu a doença entrar, ela é desfeita, ela é suprida. Então não há mais lugar para a doença. É assim que a cura verdadeira acontece. Não há sentido em dar um remédio à parte do lugar onde está a fonte da doença, pois assim ela jamais pode ser verdadeiramente curada. E toda a fonte da doença está na mente, está na crença da separação. Não há outra fonte. Tudo mais que nós vemos aqui já é efeito dessa fonte. E o remédio tem que ser dado na fonte, não no efeito. Se eu tenho alguma doença física, vamos só usar um exemplo físico que nem seja da doença. Vamos dizer que aquele exemplo clássico que eu perdi um objeto e eu estou procurando ele numa sala e alguém vem me ajudar e diz, o que tu está procurando? Estou procurando aquele botão que caiu daqui. E onde é que ele caiu? Lá na outra sala. Por que tu está procurando aqui? Porque aqui está a luz. Então, não adianta procurar onde ele não está. Então, eu preciso ir lá onde está. Assim, a doença também. Não adianta procurar remédios físicos, porque a causa da doença não está no físico, está na mente. E o reconhecimento da igualdade é a cura dessa causa. E Jesus quer que nós sejamos curadores. Ele quer que nós sejamos os médicos da cura da separação. Médicos no sentido de trazer esse reconhecimento na nossa mente. Isso vai curar essa doença ou essa praga que se instalou na mente do Filho Santo de Deus, que é a crença da doença, a crença na separação. Curadores existem,
pois são os filhos de Deus que reconheceram a sua fonte e compreenderam que tudo que a sua fonte cria é um com eles. E aqui, filhos de Deus, está em maiúsculo. Por quê? Porque são aquelas pessoas que despertaram, os iluminados. Então, os reais curadores são aqueles que, como diz aqui, reconheceram que Deus é a única fonte da vida. E eles compreenderam que é a sua fonte que cria com eles, que eles não estão à parte, que eles jamais deixaram a Deus. Estes são os verdadeiros curadores do mundo. Então, Jesus foi um verdadeiro curador porque ele chegou nesse estágio e todos os demais que agora já despertaram estão no mesmo nível deles, e Jesus quer que também alcançamos esse nível, que nós nos transformemos em curadores verdadeiros. Esse é o remédio que traz um alívio que não pode falhar. Esse remédio permanecerá para abençoar por toda a eternidade. Ele não cura em partes, mas integralmente e para sempre. Então, esse remédio que os curadores trazem, ele é dado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que contém a lembrança desse remédio e ele permanecerá conosco, o Espírito Santo, por toda a eternidade para abençoar as nossas criações. Agora a causa de todas as enfermidades foi revelada exatamente como é. E nesse lugar agora está escrito a palavra santa de Deus. Então, no lugar onde havia a brecha, onde a doença pôde se manifestar, agora entra a palavra de Deus, entra o que o Espírito Santo tem guardado para nós. A doença e a separação têm que ser curadas pelo amor e pela união. Nada mais pode curar, assim como Deus determinou que fosse a cura. Então, cura e união são sinônimos. Cura e amor são sinônimos. É isso que Deus entende por cura. Sem ele, não há cura, pois não há amor. Então, sem Deus, não há cura, porque não há amor. Deus é amor. Então, a doença nada mais é do que a ausência de amor, a ausência de Deus, a ausência de luz. Quando nós nos permitimos acreditar que bloqueamos a luz de Deus, que arrancamos a nossa consciência de Deus, fizemos um ser individual e agora estamos rompidos dessa fonte. É essa crença que é a causadora de todas as doenças. A forma física ou psicológica das doenças é só o formato físico desse mesmo conteúdo de separação. Em conteúdo, toda doença é igual. Apenas em formas elas são diferentes, porque o ego quer curar a forma. O ego também, ele busca a cura, mas ele busca apenas a cura na forma para jamais mudarmos no conteúdo, porque a autopreservação dele estará garantida nisso. Só a voz de Deus, ou seja, só o Espírito Santo, pode te dizer como curar. Escuta e nunca falharás em trazer o seu remédio gentil àqueles que ele envia a ti, para permitir que ele os cure e para abençoar todos aqueles que servem com ele em nome da cura. Então, em outro lugar, Jesus diz: ninguém vem a nós por acaso. E quando ele diz que o Espírito Santo nos envia a eles, na verdade, não é que o Espírito Santo age dentro do mundo. E se ninguém vem ao acaso, não é porque o Espírito Santo os trouxe primeiro, mas o Espírito Santo é a resposta para tudo aquilo que o ego fez. Então, o ego, ele criou relacionamentos especiais dentro do mundo e o Espírito Santo usa esses mesmos relacionamentos especiais
para trazer a cura. Por isso que quem que são os enviados a nós? Aqueles que foram programados dentro do ego para virem a nós, agora são os enviados especiais do Espírito Santo. É um novo propósito. O Espírito Santo dá esse novo propósito para os relacionamentos separadores que o ego trouxe. A cura do corpo ocorrerá porque a sua causa se foi. Então, essa é uma forma de curar do Espírito Santo. E eventualmente, há casos em que a cura do corpo, aparentemente, essas pessoas não atrasem, porque é uma outra lição especial. Assim como Jesus permitiu-se, aparentemente, ser morto na crucificação, mas a mente dele estava curada. Então, foi uma lição de que ele não é corpo. E, eventualmente, também, alguns, aparentemente, a forma de deixar o corpo seja através do que o mundo chama de doença. Mas eles já estão curados. E o corpo também está curado. É apenas uma forma especial dentro do currículo do Espírito Santo. E agora, então, a doença, mas no nosso dia a dia, a pessoa que não tem culpa na mente, ela não tem como aparentar, ela não tem como se identificar com alguma doença no corpo. E o corpo é curado nisso também. E agora, e como agora não há mais causa, ela não pode vir de novo de uma forma diferente. Então, as doenças do mundo, quando curadas, na maioria das vezes, elas retornam. Geralmente sob outra forma, ou às vezes da mesma forma. A cura que vem da mente, essa doença não retorna mais. E a morte também não será mais temida, porque foi compreendida. Não há medo naquele que foi verdadeiramente curado, pois o amor agora entrou onde ídolos costumavam estar. E finalmente o medo deu lugar a Deus. Então, finalmente podemos descansar tranquilamente de volta em Deus e com isso descartamos a nossa identidade dentro de um corpo. E a gente viu lá atrás esse outro modo de morrer, porque o corpo ainda precisa ser largado, porque não é o corpo que é a criação de Deus, não é o corpo é um ídolo, aonde nós nos identificamos temporariamente. Então não há mais crença em doença, mas o corpo, isso foi compreendido e não há mais medo da morte. Então, essa escolha de ir para áreas mais leves, essa escolha de se identificar com o espírito agora totalmente e ser uma mente totalmente abrangente e estar ciente de todos o tempo todo, como Jesus está, como os iluminados estão. Isso é um despertar. E é para isso que a cura nos leva. E agora nós vamos ver, então, sobre a santidade da cura, o subtítulo 4, que é a última parte da canção da oração. E Jesus, o Espírito Santo, fala aqui sobre a cura. Como são santos aqueles que foram curados? Pois em sua visão, seus irmãos compartilham a sua cura e o seu amor. Então, é por isso que a cura acontece. Quando uma pessoa santificada, iluminada, olha para um outro ser, a cura se estende automaticamente, porque ela não tem confusão na sua mente. Portadores da paz, a voz do Espírito Santo, através da qual ele fala por Deus. Então, esses curadores são os próprios portadores, eles permitem que seja o Espírito Santo que fala através deles. Não é mais eles individualmente, mas o Espírito Santo utilizando-se da sua voz. Eles só falam por ele, por Deus, e nunca por si mesmas.
Eles não têm nenhuma dádiva a não ser aquelas que vêm de Deus. E essas eles compartilham porque sabem que isso é a sua vontade. Então, é vontade de Deus compartilhar da cura. E por isso eles a compartilham. Eles não são especiais, eles são santos. Escolheram a santidade e desistiram de todos os sonhos separados, feitos de atributos especiais, através dos quais podem conceder dádivas desiguais aos menos afortunados. A sua cura restaurou a sua santidade, de modo que podem perdoar e se unir à canção da oração, na qual os curadores cantam a sua união e os seus agradecimentos a Deus. Então, essa união no céu, essa união da santidade e da cura, essa união do nosso ser verdadeiro com o nosso irmão, ela é um só som, uma só melodia que canta em agradecimentos em Deus pela gratidão do dom da vida. Esse cantar é metafórico para a gente compreender o que é a unicidade, onde todos os tons maiores, todas as melodias, todos os sons fazem o conjunto da canção. E a unicidade de todos os sons faz com que a canção seja bela. Então, o pensamento do Filho de Deus ele é muito belo. E ele é belo porque ele é completo, porque ninguém falta nele. Como testemunha do perdão, né? A cura, ela testemunha o perdão. Cada vez que a gente perdoa, a cura é o resultado, então é o testemunho. Auxiliar da oração. A oração é a nossa vida, é a nossa comunicação. A cura, ela auxilia a nossa oração a ser elevada. E efeito da misericórdia verdadeiramente ensinada, curar é ser misericordioso, a cura é bênção. E o mundo responde rapidamente em coro através da voz da oração. Então, essa bênção, o mundo responde rapidamente. O mundo anseia por essa bênção. Aparentemente, pode parecer que o mundo anseia por mais separação, mas é só porque ele está confuso em quem que ele é. Ele anseia por essa bênção. O perdão ilumina com seu alívio misericordioso cada folha de grama, cada asa feito de penas e todas as coisas vivas sobre a terra. Então, o mundo todo é beneficiado com esse perdão. O medo não tem nenhum porto aqui, pois o amor veio com toda a sua unicidade santa. Então, aonde o amor entrou, o medo desaparece. Como na escuridão, onde a luz entra, a escuridão não tem mais nenhum porto, ela desaparece. É assim que o medo é curado, é desfeito, diante da presença do amor. O tempo só permanece para deixar que o último abraço do coração, da oração descanse sobre a terra um instante a mais, à medida que o mundo desaparece na luz. Então, este é um mundo curado, ou o sonho feliz. O mundo ainda continua existindo por um instante, até que o último pensamento retorne à luz. Esse instante é a meta de todos os curadores verdadeiros, aqueles a quem Cristo ensinou a ver a sua semelhança e a ensinar como eles. Então, o verdadeiro curador, ele é um com o Cristo. E o mundo aqui permanece em santidade e ele é totalmente curado, e isso é o sonho feliz. É isso que o curso se refere ao mundo real, ou a antessala do céu.
entre nossa experiência de mundo separado e o céu, existe esse mundo novo, esse mundo curado, que ainda é um sonho, mas é um sonho feliz, é um sonho de cura. Quando nós estivermos nesse sonho, estaremos prontos para Deus dar o último passo, que é a transferência da percepção em conhecimento. Pensa no que significa ajudar a curar o Cristo. O que pode ser mais santo do que isto? Deus agradece aos seus curadores, pois ele sabe que a causa da cura é ele mesmo, seu amor, seu filho, restaurado como sua completeza, que está de volta para compartilhar com ele a alegria santa da criação. Então, Deus agradece a cada curador. Não existe função mais nobre para nós aqui na Terra, sermos curadores. Não peças uma cura parcial, nem aceites um ídolo em lugar da lembrança daquele cujo amor nunca mudou e nunca mudará. Um apelo para nós não trocar nada desse mundo por essa dádiva da cura. Tu és tão precioso para ele quanto toda a sua criação, pois ela está em ti como sua dádiva eterna. Então, cada um de nós somos tão preciosos para Deus quanto o próprio céu, porque o céu está contido dentro de nós. Essa foi a dádiva de Deus para com seu Filho. Ele colocou a condição de céu em cada um. E por isso que nós somos tão preciosos a Deus quanto o próprio céu. Que necessidade podes ter de sonhos mutantes em um mundo triste? Não esqueças da gratidão de Deus. Não esqueças da graça santa da oração. Não esqueças do perdão do Filho de Deus. Tu primeiro perdoas, depois oras e estás curado. Então, o que Jesus está apelando ou nos ensinando aqui? Nós estamos na fase do perdão. Primeiro aprendemos a perdoar verdadeiramente. A perdoar é dentro dessa visão do Espírito Santo, de reconhecer a unicidade do irmão. Quando completamos esse estágio de só ver isso, de só perdoarmos a tudo que nós vemos, a nossa oração passa a ser perfeita. Então, depois nós oramos. Então, perdoamos, depois oramos, que essa oração, que é o reconhecimento da comunicação com Deus, e nisso estamos curados. Nisso estamos prontos para retornar à nossa lembrança de que somos o Filho Santo de Deus. A tua oração se ergueu e chamou por Deus, que ouve e responde. Tu compreendeste que só perdoas a ti mesmo e só oras por ti mesmo. Então, eu só perdoo ao meu irmão em mim mesmo, porque meu irmão sou eu. Eu oro por ele e é a mim mesmo, porque ele sou eu. Porque o Filho Santo de Deus é um só. E nessa compreensão estás curado. Na oração, tu te uniste à tua fonte e compreendeste que nunca partiste. Esse nível não pode ser atingido até que não haja mais nenhum ódio no teu coração e nenhum desejo de atacar o Filho de Deus. Então, nós estamos aqui aprendendo a curar o nosso coração desse equívoco de que nós somos separados, e esse equívoco trouxe muito ódio no nosso coração. Ficamos raivosos devido ao outro estar separado de nós, a ele ter o que nos falta. E isso precisa ser curado pelo reconhecimento de que ele ainda sou eu. Eu não sou esse ser fracionado, individual, separado. Eu sou o Filho único de Deus.
E todos os demais são isso também. O Filho de Deus é a soma de todos os pensamentos, de todos os particulares que se veem individuais. Estes são o Filho de Deus. Oi. Sim. Uhum. Nela e nele também, nessa outra pessoa, pode ter certeza. Querem exemplo maior de perdão do que isso, gente? Isso é o perdão verdadeiro. Não tenha dúvidas. Lembre-se de ver o Cristo nela. Gente, o Márcio descreveu todos os passos no perdão, né, nesse rápido exemplo. Ele transformou tudo que a gente ensina intelectualmente sobre o perdão para chegar nessa atitude. É uma atitude, né, Márcio? É uma tomada de consciência e você conversou contigo mesmo e o Espírito Santo conversou contigo e te diz, olha, Márcio, não é só tu não. A tua integridade é ele também. E você fez, havia um acordo secreto da mente unificada separada, dele representar um papel para contigo, dele mentir para ti. Esse acordo foi desfeito. Esse acordo entrou à luz nele e ele está liberado dessa obrigação. E o Cristo nele está grato a ti, Márcio. Toda essa alegria que tu sentiu ali é a gratidão do Cristo nele, que é o mesmo em ti, dando graças por essa liberação. Por isso, esse bem-estar. E precisa olhar de volta para o medo, senão não há perdão também. Não dá para negar isso. Ah, eu sou filho santo de Deus, não posso ser atacado, agora tem uma redoma em mim. Agora estou blindada. Não é isso. Preciso olhar de volta. Senão não há perdão. E continuaria se ficasse nesse estágio. Perfeito, e obrigado por compartilhar disso, Márcia. Isso é um exemplo prático, perfeito, e é para isso que nós estamos estudando esse curso, gente, para chegar a ser mestres dessa atitude, de nós seguir com todos, com todos os nossos teatrinhos desse mundo, mas desfazendo eles com uma única atitude. Isso se resume, no fim, num pacote que a gente ainda vai fazer parte desse mundo, mas não vai ser alguém do mundo.
nós vamos ser os perdoadores, os curadores. Assim como o Márcio foi ao se permitir essa tomada de consciência, mas preciso olhar de volta a causa disso. Ele olhou de volta, ele viu que havia essa crença de que o outro também poderia atacá-lo, e essa liberação que não é pessoal, é do Cristo, e o Cristo é íntegro, ele está no irmão também. Isso são os curadores do mundo. Mas só para nós continuar aqui, para terminarmos, nunca esqueças disso. Tu és o Filho de Deus, assim como escolhes ser para Ele, assim és para ti mesmo. E Deus para ti. Então, eu sou o Filho de Deus. E Deus é, então, meu Pai também para mim. E assim também é em Deus. O teu julgamento também não falhará em chegar a Deus, pois darás a Ele o papel que vês na sua criação. Então, Deus ainda é nossa fonte, e Ele nos criou e não nós a Ele. Nós nunca vamos tirar esse papel de ser Ele a nossa fonte. Não escolhas equivocadamente, ou pensarás que tu és o Criador em seu lugar, e Ele, então, não é mais causa, apenas um efeito. Então, nunca nos confundir com o papel de Deus. Nós estamos nele, nós fizemos parte nele, mas Ele é o Criador. Ele é a nossa fonte. Nunca nós nos confundirmos com nós sendo a fonte, porque isso foi a primeira ideia de que nós nos autofizemos. A partir daí já veio a crença da separação. Então, para não recorrer a esse mesmo equívoco. Então, se nós nos confundirmos com a causa, que nós somos causa porque nós estamos em Deus, o que acontece daí? Nós ao invés de sermos o efeito de Deus, nós virarmos a causa, agora a cura é impossível. Se nós formos a causa daquilo que foi feito aqui, a cura é impossível, pois Deus, é acusado pela tua decepção e pela tua culpa. Então, nós inconscientemente culpamos a Deus por termos pensado, por Ele nos permitir virar a causa, por Ele permitir nós nos separar. E é inevitável esse sentimento a quem assim pensa. Então, Deus, Ele que é amor, passa a ser a fonte do medo, pois só o medo pode ser agora justificado. Então, por isso que nós temos medo de Deus, e é o último medo a ser desfeito. E mais do que isso, como a gente viu esses dias atrás numa aula, a vingança é sua. Nós projetamos a ideia de vingança para cima de Deus. A morte é o seu grande destruidor. E a doença, o sofrimento e a perda amarga passam a ser o que é devido a todos sobre a terra. Aqueles a quem ele abandonou aos cuidados do diabo, jurando que nunca mais os libertaria. Então, esta é a ideia que formula quem se confunde achando que ele é a causa e não o efeito em Deus. Quem não se aceita como sendo efeito de Deus. E agora, o Espírito Santo, que nos mostrou essa ideia, fala numa linguagem dele mesmo, diretamente conosco, como se já não fosse mais através de Jesus, mas ele mesmo, o Espírito Santo, e ele diz: venha a mim, minhas crianças, mais uma vez, sem tais pensamentos distorcidos sobre os vossos corações. Ainda sois santos, com a santidade que vos deu a luz, em impecabilidade perfeita, e ainda vos cerca com os braços da paz. Sonhai agora com a cura. Depois, levantai-vos e deixai todos os sonhos de lado para sempre. Tu és aquele que o teu Pai ama, que nunca deixou a sua casa, nem vagou em um mundo selvagem,
os pés sangrando e o coração pesado, endurecido contra o amor, que é a verdade em ti. Entrega agora todos os teus sonhos a Cristo e deixa-o ser o teu guia para a cura, conduzindo-te em oração para além dos tristes alcances do mundo. Ele vem por mim, né? O Cristo vem por mim, e é a minha palavra que ele te diz. Eu quero chamar o meu filho cansado de volta a mim, liberando-o dos sonhos feitos de malícia para o doce abraço do amor eterno e da paz perfeita. Meus braços estão abertos para o filho que amo e que não compreende que ele está curado e que as suas orações nunca deixaram de cantar a sua alegre gratidão em união com toda a criação, na santidade do amor. Fica quieto um instante. Por baixo dos sons estridentes e amargos da batalha e da derrota, existe uma voz que te fala de mim. Ouve isso por um instante e serás curado. Ouve isso por um instante e terás sido salvo. Ajuda-me. Lindo, incrível, lindo. É o Espírito Santo, Deus falando diretamente a nós. Ajuda-me e o que o Espírito Santo quer aqui na terra. Ajuda-me a despertar as minhas crianças do sonho da punição e de uma vida pequena concebida com medo, que termina tão rápido que seria a mesma coisa se nunca tivesse existido. Em vez disso, deixa-me lembrar-te da eternidade, na qual a tua alegria cresce mais e mais à medida que o teu amor se estende junto com o meu além do infinito, onde o tempo e a distância não têm significado. Enquanto esperas em sofrimento, a melodia do céu está incompleta, porque a tua canção é parte da harmonia eterna do amor. Sem ti, a criação não é plena. Volta para mim, que nunca deixei o meu filho. Ouve, minha criança, o teu Pai chama por ti. Não te recuses a ouvir o chamado do amor. Não negues a Cristo o que lhe é próprio. O céu é aqui e o céu é a tua casa. A criação se inclina através das barras do tempo para erguer a carga pesada que o mundo carrega. Levantai os vossos corações para saudar o seu advento. Vede as sombras desaparecerem em gentileza, os espinhos que caem suavemente da fronte sangrenta daquele que é o Filho Santo de Deus. Como tu és bela, criança da santidade! Como és parecida comigo! Com que amor eu te guardo no meu coração e nos meus braços! Como é preciosa cada dádiva que tu me deste, tu que curaste meu filho e o tiraste da cruz. Levanta-te e deixa que os meus agradecimentos te sejam dados. E com a minha gratidão virá em primeiro lugar a dádiva do perdão e depois a paz eterna. Devolve então agora a tua voz santa para mim. A canção da oração é silenciosa sem ti. O universo está esperando a tua liberação, porque é a sua própria.
ser benigno para com ele e para contigo, e depois ser benigno para comigo. Eu peço apenas isso, que tu sejas consolado e não vivas mais no terror e na dor. Não abandones o amor. Lembra-te disso, seja o que for que penses de ti mesmo, seja o que for que penses do mundo, o teu Pai precisa de ti e te chamará até que finalmente venhas a Ele em paz. E a isso dizemos amém agora. E com isso, vendo gente aplaudindo, e sim, isso é a nossa conclusão. Este é o fim do sonho. Para isso que nós viemos aqui, para esse instante santo, para essa aprendizagem que tudo converge, que tudo se conecta. Aqui consumamos a nossa aprendizagem e estamos livres agora para sermos curadores do mundo, de nós e de nos lembrarmos finalmente da nossa santidade em Deus. E que isso seja a nossa bênção, a nós, ao mundo. E com isso nós concluímos então esta aprendizagem, esta canção da oração que é tão bela, tão magnífica, porque ela é o nosso próprio ser. Concluo o nosso estudo com isso. Alguém quer então agora acrescentar, por favor, nesse momento, no nosso compartilhar? E eu acredito que cada um está então, embriagado com essa leveza, com essa alegria. E podemos seguir então esse nosso dia dentro disso. Eu acho que nem há mais o que fazer, é só gratidão, né, gente? Então, encerramos hoje com gratidão. E isto. Então, oi. Então, E o Cristo é grato pela nossa gratidão por esse momento. O próprio Deus é grato, como nós vimos. E então, por isso que eu quero encerrar aqui, então, com esse sentimento de nós nos permitirmos receber a gratidão do próprio Deus por aceitarmos essa dádiva dele. Então, muita gratidão.